Pois o governo federal alemão publicou agora o plano de caso de guerra. E nada disso é por acaso, gente. Vocês sabem que, entre outros, a Alemanha deu a licença à Ucrânia a usar armas alemãs para atacar russos no território russo. A resposta do Putin veio em seguida, no dia 5 de junho, há 2 dias atrás. Ele disse o seguinte: isso seria um passo perigoso, disse Putin na quarta-feira, dia 5, em São Petersburgo. O que se pretendia era a possível utilização de armas ocidentais contra alvos na Rússia. Segundo Putin, as suas críticas centraram-se num país em particular, a Alemanha. Devido ao peso histórico da Segunda Guerra Mundial, o aparecimento dos primeiros tanques alemães em solo ucraniano durante a guerra ucraniana desencadeou um choque moral e ético na Rússia. Quando as autoridades alemãs disseram que haverá mais mísseis que atingirão alvos em território russo, isso destrói definitivamente as relações germano-russas. Deve ter alguém que ouviu isso e fez assim: justamente isso que eu estava, né? Uma das coisas que eu estava querendo. Vocês já devem saber quem é. Em troca, o líder do Kremlin ameaçou uma resposta assimétrica. Se o território russo fosse atacado pela Ucrânia com armas fornecidas pelo Ocidente. Putin disse que a Rússia tem o direito de estacionar as suas armas em outras regiões do mundo a fim de realizar ataques contra os países que fornecem armas contra a Rússia. Pensamos que se alguém considera possível entregar armas à zona de combate para realizar ataques no nosso território, então por que não deveríamos ter o direito de implantar tais armas em regiões do mundo onde os ataques a áreas sensíveis são possíveis. Os objetos dos países que fazem isso em relação à Rússia são exportados. Numa altura em que a situação geopolítica parece mais tensa do que nunca, o governo federal agora publicou um plano para o hipotético evento de um ataque militar à Alemanha. Então, quer dizer, a Alemanha deu a licença à Ucrânia usar as armas alemãs para atacar equipamento militar russos no território russo. O Putin respondeu no dia 5, que ele pode se imaginar que, se isso realmente acontecer, que os russos poderiam ver nisso um direito de atacar alvos, em especial da Alemanha, né, pelo histórico, a Alemanha fora do país, em outros cantos do mundo. Quer dizer, se a Alemanha tivesse, por exemplo, no Oriente Médio, algo importante, e lá tem, ele poderia atingir, por exemplo, atacar através da Síria, por exemplo, um centro alemão lá, gente. Isso foi no dia 5 de junho. E agora, no dia 6, ontem, o governo alemão publicou um novo plano para o hipotético evento de um ataque militar à Alemanha. A Alemanha, não diretamente a Alemanha, mas também em outros cantos do mundo, né? Pode ser um consulado, pode ser uma instalação militar, etc, etc. Essa medida apresentada pelo governo como medida preventiva, né, gente, tem causado inquietação e debate entre os cidadãos. Quem diria, né? Até o povo, de repente, também tá assustado. Enquanto muitos de vocês vão me perguntar novamente, Caio, o que você ainda está fazendo ali? Na verdade, eu também já não sei mais. Tá?
Isso vem vindo passo a passo e a gente vai até o Caio vai se acostumando, né? Porque segue o dia a dia da gente, o trabalho, os amigos, tal, a gente faz um encontro, tal, tal. E por detrás tudo isso tem aquele passo a passo que nos vai levando. Na verdade, a gente deveria fechar tudo e, o mais rápido possível. Fechar tudo para 1 ano, 2 anos e sem mandar. Mas aí você se pergunta, o que eu faço com minha mãe? Meu filho, ele quer ficar aqui, o que eu faço com o meu filho? Né? O que eu faço? Etc. Trabalho, etc. Trabalho não é tão importante, mas família, sim. Né? Numa altura em que a situação geopolítica parece mais tensa do que nunca, o governo federal publicou um novo plano para o hipotético evento de um ataque militar à Alemanha. Esta medida, apresentada pelo governo como medida preventiva, tem causado inquietação e debate entre os cidadãos. O plano, publicado justamente um dia depois que o Putin ameaçou, surgiu esse plano, foi publicado em 6 de junho, inclui regulamentos detalhados que afetariam toda a vida social e economia da Alemanha em caso de guerra. Dos cidadãos, às empresas, aos hospitais e supermercados. Ninguém estaria isento das consequências de longo alcance. O ponto central do plano é a prontidão de defesa do exército alemão que teria de defender o país numa emergência. Embora o plano seja declarado como uma medida puramente de precaução, lógico, né, para não chamar tanta atenção, eles dizem, não, nós temos um plano de precaução, né, não se esquentem, ficam sentados na poltrona, etc. Né? Vocês já conhecem isso, é emblemático de uma política de medo alimentada pelo governo. Os críticos acusam o governo federal de usar tais medidas para minar a confiança da população num futuro pacífico e, em vez disso, promover um clima de medo e incerteza. A questão que se coloca é: será realmente sensato pintar cenários tão alarmantes ou servirá apenas para desviar a atenção de outros problemas domésticos, internos? Isso também é uma opção. Se bem que nós estamos numa fase do conflito que provavelmente esse plano realmente existe e não para distrair e sim para avisar. O plano do governo estipula que no caso de um ataque à Alemanha, todos os cidadãos poderiam ser chamados a prestar apoio. Isso vai desde o fornecimento de alimentos e abrigo até um possível compromisso de combate. Essas medidas lembram tempos sombrios e levantam a questão de saber se o governo está a seguir uma política voltada para o passado que lembra mais do século passado do que do século XXI. As empresas e as instituições econômicas desempenhariam papéis importantes em caso de guerra. E o governo já tem planos para transferir a produção para bens e serviços críticos para a guerra. Hospitais e supermercados teriam de se preparar para receber cuidados em condições difíceis. Embora tais medidas façam sentido em teoria, resta saber até que ponto poderão ser implementadas na prática sem agravar ainda mais a já tensa situação econômica. A publicação do plano de guerra pelo governo federal alemão pode ser entendida como um ato de precaução, mas também contribui para semear a incerteza entre a população. Numa altura em que a estabilidade e a confiança são necessárias, seria sensato prosseguir políticas que tranquilizem os cidadãos e forcem a confiança no futuro. Em vez disso, eles criam receios adicionais através de planos controversos, gente.
esse é o plano que vai mexer com toda a população aqui. E o Putin já avisou que ele está pensando em, se for o caso, em também atingir instituições fora da Alemanha, mas a Alemanha, se isso acontecer, vai ver isso como um ataque contra a Alemanha. E aí pode surgir realmente esse plano entrar em vigor e aí nós estamos todos lascados. Óbvio, né? Pois é. A gente realmente deve se perguntar o que a gente ainda está fazendo aqui com essa situação. Gente, nós vamos ficar por aí. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo.